Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que estamos transmitindo ao vivo no nosso canal 141, a GTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Basta baixar o aplicativo Soul TV no seu celular, iOS ou Android, e assistir mais de 190 canais gratuitos. Uma programação repleta de canais em 24 horas transmitindo conteúdo para você gratuitamente. A GTV está dentro dessa grande plataforma, uma das maiores do Brasil e no mundo. Mas o grande diferencial da Soul TV é você vivenciar a experiência da TV aberta do futuro. Você baixa o aplicativo Soul TV na sua TV Smart da marca LG e Samsung e você vai vivenciar a experiência da TV aberta do futuro, pois você consegue trocar de canais e ter o seu canal favorito com o controle remoto da sua televisão. Isso é jamais visto, só realmente na TV aberta que você tinha essa experiência. Mas a Soul TV, se preocupando realmente em entregar para o seu cliente, para o seu telespectador, um trabalho em formato televisivo nesse mercado de streaming, desenvolveu essa plataforma que é única. É a única plataforma onde você tem acesso a escolher o canal e também conseguir localizar pelo número de canal. E o nosso canal é o canal 141. Então, é só colocar lá, favoritar o canal e você consegue acompanhar a programação e esses 190 canais com conteúdos 24 horas para você. O nosso Jornal AG News acontece todas as terças e quintas, ao vivo ao meio-dia, e reprisa com o mesmo conteúdo às 8 horas da noite. Então, quem não conseguiu assistir de manhã ao meio-dia, assiste às 20 horas. É importante também informar para o nosso telespectador que informamos nas redes sociais da GTV todos os conteúdos que vão ser gerados, os horários, toda a programação da GTV na nossa rede social. E você consegue acompanhar também, nós temos uma programação de desenhos animados de manhã para as crianças no AG Kids, temos esportes com a AG Esportes, temos conteúdo de filmes, entrevistas, muita programação para o nosso telespectador. E hoje nós vamos trazer no primeiro bloco uma convidada especial, pois o AG Esportes, que tem um propósito de incentivar o esporte do pequeno, médio, a GTV tem esse propósito de incentivar o pequeno e médio empreendedor, mas também aquele esporte que não tem tanta visibilidade, muitas vezes, por questões comerciais. A GTV abraça o mundo do esporte, pois ela entende que o esporte salva vidas, o esporte é a necessidade para uma nova geração, para uma geração saudável, com desenvolvimento, com disciplina e com valores. Então, a AG Esportes, em parceria com a Pelé MMA, traz agora conteúdos toda semana do mundo dos esportes, das artes marciais, das lutas. E nós vamos receber agora, no primeiro bloco, a Jéssica, que é jornalista, apresentadora, que faz parte desse grande portal Pelé MMA. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Andréia. Estou muito empolgada aqui, né, com essa nossa nova parceria. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui na GTV. Nós que estamos muito felizes, Jéssica, pois, inclusive, quero agradecer aqui ao vivo, pois a GTV, através do AG Esportes, vem construindo e trazendo um pouco a visibilidade do esporte. Mas esse é um ano muito importante, que nós estamos cada vez mais implementando mais categorias de esportes, mais modalidades. E a gente já realizava a Stock Car, mas sempre foi o meu anseio. Já entrevistei lutadores, e como a gente vê que essas histórias são pessoas que mudam as suas vidas, né? E que são vidas com a saúde, com disciplina, e o quanto é importante. Então, eu tinha realmente uma vontade muito grande de entrar nesse universo, de trazer para as telinhas da TV, e hoje está se oportunizando, e quero agradecer para o nosso querido mestre Thiago Minu, pois nós vamos
logo que conseguir normalizar a data, nós estaremos transmitindo aqui na nossa programação o campeonato, né, esse grande evento Soldiers Arena, que é realizado pelo mestre Thiago Minu, e ele nos apresentou pela MMA, com esse trabalho fantástico que eu acompanhei, e é como a gente sabe, para que a gente possa encontrar tudo, como é que se diz, é uma relação. Quando eu conheci o mestre, vi que ele era um homem com uma integridade de valores aos quais eu queria dentro e perto da GTV. A gente, o mercado, o resultado, o retorno financeiro, ele é consequência. A gente não pode trabalhar com o valor acima, o preço a valor acima os valores humanos. Então eu vi que ele era uma pessoa, uma personalidade importantíssima para essa representação do esporte dentro dessa categoria. E quando ele me apresentou pela MMA, eu disse, não, tenho que ir atrás desse grande parceiro que realiza um trabalho. E te confesso, quando eu conheci a Jéssica e descobri que ela é antropóloga, então agora eu quero que a Jéssica conte um pouquinho para o nosso telespectador desse grande portal, desse projeto grandioso do Clayton, que também é uma referência de conhecimento nesse esporte, para contar um pouquinho sobre o Peleia, porque nós estamos muito felizes de tê-los junto conosco. Ai, a gente aqui também, viu, Andréia? Bom, o Peleia, né, enquanto site especializado em artes marciais mistas, ele surgiu em novembro de 2021, né? Tanto eu quanto o Clayton, né, e um outro parceiro nosso que é o Marcel, que também é jornalista, inclusive, a gente começou esse projeto, então, nesse período, porque a gente já vinha de um percurso dentro das artes marciais, né, mistas a nível nacional, que era do MMA Premium. Né, a gente colaborou durante muito tempo, né, dentro desse site nacional, produzindo os conteúdos, né, tanto que escritos, né, matérias sobre MMA nacional, internacional e tudo mais. E também eu entrei muito numa parceria também com o MMA Premium, fazendo lives com atletas, head coaches, né, a nível nacional e internacional. Então, acabou que durante esse período ali da pandemia, o MMA Premium acabou encerrando várias das suas atividades e a gente estava ainda com sede, né, assim, digamos assim, de continuar produzindo, porque a gente estava levando também conteúdos e dando visibilidade ao cenário local, né? Tanto eu, quanto o Marcel, quanto o Clayton, né? A gente reside no estado, né? Eu e o Marcel aqui em Porto Alegre e o Clayton é de Cachoeira. E a gente resolveu, então, dar início a esse projeto que é o Pelé MMA. Né, a gente começou muito com um foco, né, no cenário gaúcho de divulgação de atletas, eventos, né, locais, né, regionais, e hoje a gente também tem expandido dentro do próprio Peleia, né, a produzir conteúdos para além, né, do esporte regional, até porque a gente segue também os nossos atletas, né, digamos assim, dentro do estado. A gente fala, vários atletas nossos têm ido para outros eventos internacionais, então a gente conta, né, a gente traz a história desses lutadores e profissionais que têm tentado, né, já fazem muito tempo, levar a sua vida através das lutas, né, seja através de eventos, mas também construindo suas academias, né, suas personalidades, seus personals, né, e tudo mais. Então, a gente veio muito com essa missão, né, de estar difundindo cada vez mais e visibilizando o MMA gaúcho no cenário internacional também. E aí hoje a gente produz, né, não apenas matérias dentro do nosso site, mas também a gente produz conteúdos, né, em plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, né, para falar muito do que vem acontecendo no cenário do MMA local, mas também internacional. Perfeito. Então, a gente conseguiu trazer um pouquinho para o público desse trabalho realmente que a gente vê muito bem lapidado, construído, e esse que é o grande diferencial, o amor que a gente dá
para esse trabalho. Então, quando eu conheci esse trabalho, realmente fiquei encantada e vi a necessidade de a gente poder trazer também para as telinhas da TV, para que a gente possa também abrir espaço. E a GTV tem esse propósito, abrir espaço para pessoas que estão fazendo um trabalho com amor. E nada mais do que o amor para o esporte, porque nós somos uma sementinha alimentando essa juventude. E tem muita gente ainda que tem como é que se diz? O preconceito, às vezes, Jéssica, que o esporte MMA é luta, é violência. E, pelo contrário, o trabalho como esporte, ele salva vidas. E a gente escuta esses jovens. Inclusive, eu tive alguns mestres, né, de Caxias, de outros lugares falando aqui. Eu vi várias entrevistas contigo também no canal de vocês no YouTube, vendo essas histórias desses atletas, como eles mudam, o quanto eles participaram de projetos de incentivo e saíram do risco da droga, do risco de uma má formação dentro, infelizmente, do próprio crime. Então, a gente vê o quanto o esporte é fundamental. E se a gente preza e pensa em mudar, em construir uma sociedade, a gente precisa, de algum jeito, estar inserindo o esporte dentro das atividades e dentro da relação da educação humana. Então, a gente está muito feliz, Jéssica, de ser também um produto, uma emissora a incentivar o trabalho de vocês. E, antes de a gente escutar mais a Jéssica, eu quero contar para o nosso telespectador que toda semana teremos um conteúdo do Pelé MMA aqui, teremos a Jéssica na telinha da TV, trazendo informativo de tudo que vai estar acontecendo no MMA. E a gente já quer saber, Jéssica, como é que está esse universo. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar aqui na telinha também o portal do MMA, que é repleto de notícias. Mas eu quero saber como que está agora nesse pós de recuperação da calamidade que nós estamos vivendo. Vocês estão vendo as pessoas começando, vamos trazer uma notícia de positividade para o telespectador, que as pessoas estão começando a voltar. Conta um pouquinho. Claro, com certeza, né? Eu acho que dentro desse cenário, pensando o esporte, né, no cenário local, vários eventos tiveram que ser adiados, né? Mas em contraponto, a gente conseguiu ter uma outra visão, né? O outro lado, né? Até tu comentou ali um pouco da questão dos estereótipos, né? De pensar em MMA como violência, né, Andréia? Mas o que a gente viu foi realmente o lado humano, e que eu vejo sempre, né? O octógono, né? É só uma parte de todo um processo humano, né, de seres humanos que estão por trás ganhando suas vidas, e a gente viu um cenário de muitos atletas, né, vários lutadores que inclusive vieram de outros estados, né, e se mobilizaram em ajuda, né, para ajudar o Rio Grande do Sul. E isso foi um ponto muito importante que a gente conseguiu observar, né, dentro do cenário local, né, e não apenas isso, né, dessa mobilização dos atletas, né, de estar resgatando, né, de estar ajudando, de estar promovendo buscas e procura de alimentos e estar levando, né, fazer essa movimentação assim para várias famílias que foram atingidas, mas a gente também teve uma mobilização dentro do próprio meio, no sentido, vamos ajudar as academias que foram prejudicadas, né? Então, isso foi um ponto bem importante, né? Eu observei principalmente aqui em Porto Alegre, né? O Sombra, né? O mestre Sombra ali estava ali fazendo várias movimentações ali para levar desinfetantes e outros tipos de colaborações, né? Para ajudar outras academias que foram prejudicadas, né? Então, a gente vê esse lado humano realmente, assim, né? Todo mundo pegou e não pensou duas vezes, né? E já se disporam a ajudar, né? E pensando também num outro contexto, né? A gente teve alguns eventos que acabaram, então, sendo adiados, né? Por conta do cenário aí das enchentes, mas contudo, né? Vão estar voltando, né? Como é o caso do Soldiers Arena, né? Como você também pegou e mencionou ali logo no início da nossa conversa, né, que ele vai estar fazendo, inclusive está anunciando já o menu, que vai ser no final de agosto, né? Então se preparem aí que vai ser um super evento, galera, né? Vai acontecer
em agosto, vai estar à venda novamente. A princípio, eu não consigo informar se vai ser novamente em igrejinha, né? Mas no início, toda a intenção foi ser em igrejinha, né? E a gente tem ali também uma parceria, né, de divulgação deste evento. E vai estar muito bom. O Minu é uma grande referência dentro do cenário nacional, né, regional e também internacional, né? Lutou em grandes eventos de MMA, né? E também teve um papel fundamental, né? Tu conseguia visualizar ali o Minu ajudando também várias pessoas, né? Mobilizando toda a sua academia, né? Os seus alunos, né? Os seus atletas, né? Nessa missão de ajudar no resgate, né? Das pessoas e também reconstrução, né? A gente também teve o adiamento do Peleia dos Pampas, né? Que é um evento que acontece na Serra Gaúcha, né? Que é produzido e promovido pelo Dutcaps, né? O Claudio Dutcaps. Então, que seriam mais os que aconteceriam agora nesse primeiro semestre do ano, né? Perfeito. Então, geralmente o nosso cenário, né, de gaúcho, né, de eventos acontecem no segundo semestre, né? Então, provavelmente a gente vai ter aqui muitos eventos acontecendo, né, a partir desse segundo semestre, né, de 2024, que vai ser muito bom, né, para as pessoas poderem acompanhar, né, e olharem, né, de outra forma também, né, olha, a gente tem vários eventos produzidos por pessoas muito competentes, né, que estão sempre correndo atrás de parcerias, né, de promover um evento que tenha segurança, né, que tenha segurança não apenas para as pessoas que vão estar consumindo, né, que vão estar no local, mas também com os atletas, né, que é um ponto bem importante, né, já que a gente está falando de um esporte de combate, né, que usa o corpo, né, então precisa ter esse meio, assim, de segurança também. Então, essa é um pouco da situação em relação, né, houve bastante mobilização, então, tanto de atletas, mestres, head coaches, assim, em prol de ajudar, né, o Rio Grande do Sul nesse momento crítico, né, que a gente está vivendo. Bom, mas a gente fica feliz, então, que nós estamos trazendo uma notícia positiva para o nosso telespectador, em meio a essa reconstrução que nós somos um povo forte, aguerrido, e nós aqui junto, a GTV e Pelé MMA, vamos estar trazendo e motivando o nosso telespectador a vivenciar tudo que vai estar acontecendo no MMA. Vamos trazer toda semana informativo com a nossa Jéssica do Pelé MMA. E eu quero já mostrar aqui na telinha rapidamente, antes de a gente encerrando nossa entrevista, mas eu quero mostrar para o telespectador, junto com a Jéssica, esse portal que é fantástico, com um conteúdo informativo completo, gente. Está aqui passando aqui embaixo, informando que é o www.pelemma.com.br. Vocês têm aqui as informações de todas as lutas, notícias, informativos de cada lutador. Olha que bacana, um baita do portal, assim, com muita informação, um conteúdo feito com amor por esses profissionais, que é o Clayton, a Jéssica e o Marcel, isso? Isso, e temos também o Teófilo, viu? O Teófilo é o nosso parceiro aí também, que é tem nos ajudado bastante. Que bacana. Então, deixamos aqui para o nosso telespectador conhecer, se quer também ter, às vezes, notícias, se inscreva no site para receber as informações aqui do MMA. E nas telinhas da TV terão toda semana aqui com a Jéssica, aqui com o boletim informativo de tudo que está rolando do universo das lutas de MMA. Jéssica, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda à GTV. Clayton, um grande abraço, seja muito bem-vindo. Marcel, juntos vamos trazer essa mensagem para as telinhas, para aquele jovem que está em casa, para o pai, para a mãe, que incentive seu filho ao esporte. E o esporte, às vezes, o pai ou a mãe não incentivam porque acham que a luta talvez não seja o esporte, porque né, alguns ainda têm essa questão mística da agressividade, mas não. A luta dentro de um esporte, ela salva vidas, ela gera disciplina, ela é apenas uma ferramenta para exatamente executar, né? Então, aqui nós vamos conhecer cada vez mais do esporte com Jéssica e trazendo para motivar você que está aí acompanhando, pequenininho, que já gosta de lutar, vai para a luta com a disciplina, né? Com os profissionais
corretos nas academias que prezam essa disciplina, como o nosso querido Thiago Minu, que é uma referência e que nos abriu esse leque para a gente entrar no MMA, porque ele se tornou uma referência. Então, ali eu me senti segura de poder trazer parceiros que acompanham, porque ele é uma referência de um mestre com uma disciplina, uma organização preocupada com o futuro, com o amanhã. Então, realmente, ele me deu a segurança, eu posso, e quando eu conheci o Pelé, eu vi, tem tudo a ver com a GTV. Então, vamos fluir aí conteúdo, Jéssica. Vamos com tudo. Eu estou muito empolgada, né, para trazer aqui para vocês novidades também, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando também, né, Andréia, para a gente anunciar essa nossa parceria, né? E espero, né, vocês, né, toda quinta-feira. Ó, já estou dando um spoiler. Ótimo! Toda quinta-feira. Repete bem bonito. Toda quinta-feira estarei aqui na GTV para falar sobre MMA, nacional, internacional, local. Então, assim, eu quero vocês acompanhando, né, a GTV, o Pelé MMA, e que a gente vai ter toda semana novidades quentíssimas do meio. É isso aí. Então, nós tivemos aqui a presença da nossa grande parceira Jéssica, do Pelé MMA. Então, quinta-feira, já saibam, é o dia de ficar na telinha para acompanhar tudo do universo do esporte do MMA. Jéssica, um beijo grande, um bom feriado, curta bastante, que tem muito trabalho pela frente aí para a gente cada vez mais trazer essa juventude para o esporte e também as famílias. O esporte salva vidas, então vamos mostrar que o esporte a gente precisa incentivar. Um beijo grande para toda a equipe do Pelé MMA, Clayton, todos, vocês são sensacionais, esse trabalho é lindo, e eu fico orgulhosa de também estar junto, como unindo pessoas que têm valores. A GTV ela tem esse valor já há anos, e a gente está entrando aqui junto com essa parceria, porque são dois profissionais, duas empresas de valor que querem entregar o seu melhor. Então, um beijo grande. Nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Jéssica, bom fim de... Tchau. E um beijo para todos. Galera. Quinta-feira te esperamos, quinta-feira que vem. Já estaremos com Jéssica aqui nas telinhas. Beijo. Beijo, gente. Tchau. A Soul TV lança o canal 02 Desaparecidos RS em solidariedade às vítimas da tragédia Equipar no Rio Grande do Sul, unindo esforços dos canais do Sul e também de instituições de localização dos desaparecidos. Estamos todos unidos nessa missão e você pode enviar uma foto do desaparecido além de preencher o formulário através do WhatsApp 11 9 3449 3544. Comerciais e já com a G Esportes trazendo o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos, né? Boa tarde aí para quem já conseguiu almoçar. Bora falar sobre essa semana meio feliz e meio triste para a dupla Grenal, né? E também não deixando de comentar sobre alguns jogos que também tiveram dos outras equipes brasileiras nas competições sul-americanas.
É isso aí. Hoje o nosso querido comentarista Ernest não pôde estar presente conosco, mas deixamos um beijo grande para ele, um bom feriado, informando também, gente, que é muito importante a gente falar, nós estamos num feriado de Corpus Christi. Corpus Christi é o feriado que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, é um momento de celebração, é um momento de oração, e é um momento também de a gente lembrar o que é o significado. Aqui abaixo vai estar passando as informações do que significa. Se você está em casa e não sabe ainda o que significa Corpus Christi, leia e acompanhe enquanto nós falamos sobre o esporte, porque o esporte também salva vidas. Nós acabamos, Fausto, de apresentar a nossa nova parceira, que é o portal Pelé MMA, trazendo tudo sobre o universo dos esportes de lutas. E, meu querido comentarista Fausto, nós estamos hoje com uma dupla Grenal problemática. Eu quero escutar tudo do que tu tem para nos trazer. Mas primeiro, vamos trazer aqui a organização da ordem sobre a derrota do Colorado, a derrota do nosso Internacional. Qual é a tua opinião? O que foi? O que aconteceu com isso? Bom, começo falando da derrota com o seguinte questionamento, né? A gente passou talvez 20 dias falando de como seria a perda técnica do Internacional e do Grêmio com todo esse tempo sem jogar e tudo mais. A gente viu que o Inter volta com resultado negativo, já o Grêmio não. Mas aí eu faço um questionamento. Durante esses 20 dias que a gente começou a dizer que, poxa, vai prejudicar o desempenho, vai prejudicar o desempenho, vai prejudicar o desempenho. O Inter volta, o Inter perde e a gente já vê todo aquele burburinho de novo da imprensa colocando como uma obrigatoriedade de vitória, olhando que o Inter deveria dar alegrias ao seu torcedor por todo o momento que se passou. Sim, a gente concorda que o clube, os jogadores teriam que entregar a maior parte possível da entrega. Mas a derrota colorada não vem de questão de entrega ou questão de querer vencer o Belgrano. O futebol não se ganha por querer vencer, se ganha por ser melhor durante o jogo. E os 90 minutos, a gente viu um domínio colorado em praticamente todo o jogo. Os primeiro tempo, até os 45 minutos do primeiro tempo, o Inter está ganhando por 1-0 e dominando por completo a partida, até que um erro que é individual e é de um jogador individual, que é do René, que ele vai sair jogando, ele erra um passe, e disso sai o gol do Belgrano. No segundo gol, 3, 4 minutos depois, o Inter vai tentar um ataque, poderia ter controlado um pouco mais, esperado o intervalo, dá um contra-ataque e mais um erro individual, o desencaixe entre o Robert Renan e o René, ocasiona mais um gol do Belgrano. No segundo tempo, o Inter foi improdutivo, não conseguiu criar suficientemente para empatar ou até vencer o jogo. Não foi legal? Não foi legal. Eu tô aqui com as estatísticas do jogo, e aí estatística não ganha jogo, tá? Mas a posse de bola colorada foi 76% contra 24%. O Inter deu 15 chutes a gol contra 4. O que muda? Muda que esses 4 chutes do Belgrano foram perigosos, porque eram oriundos ou de erros colorados ou de situações de contra-ataque. Já os 15 chutes do Inter eram através de uma necessidade de criação. Mas a minha maior crítica quanto ao Inter não é quanto ao resultado. Todo mundo sabe que eu não coloco o resultado como algo muito relevante nas minhas análises, e sim o desempenho. Mas o questionamento que eu faço é olhando o jogo do Fluminense. O Fluminense vira o primeiro tempo no Maracanã ontem, perdendo por 1-0. E no segundo tempo, o Fernando Diniz, ele é maluco e todo mundo sabe, ele já tinha saído jogando com o Felipe Melo e Martinelli na zaga, coisa que nenhum treinador do mundo faz. Ele é realmente diferenciado. E ele volta no segundo tempo ainda mais ousado, ele botando o Lima, que é um meio atacante, para fazer a primeira função de meio campo, e vai naquela loucura. Mas, bom, não é o comparativo da loucura que eu quero fazer, mas é o comparativo das decisões individuais dos atletas do Fluminense. Diga-se de passagem, o Internacional tem muito talento individual. Tem jogadores capazes de fazer a individualidade ser transformada em gol. Mas me parece, e aí não é só culpa do treinador, me parece que no modelo de
de jogo, a decisão do atleta do Internacional está sendo sempre a decisão mais cômoda, que é o quê? O passe lateral, o passe que volta um pouquinho, e não a coragem de enfrentar uma linha de marcação, a coragem de vencer o 1 contra 1. Ontem a gente viu o Fluminense tendo essa coragem, e é premiada essa coragem. Claro, o Marcelo é um cracaço de bola, mas rompeu linhas. O passe no segundo gol, eu acho que é o passe do Ganso, pro terceiro gol, aliás, do John Kennedy, se eu não me engano, não lembro se foi o Ganso, pode ser do outro meia do Fluminense. O John Arias, lembrei. John Arias dá um passe pro John Kennedy, rompendo linhas, um passe por dentro, John Kennedy em velocidade e consegue vencer. Então, o meu questionamento ao Internacional é quanto aos jogadores terem decisões mais individuais em alguns momentos. Eu não vejo o Wesley indo para o 1 contra 1 e chutando. Eu vejo ele rompendo e cruzando, até criando alguma coisa, e ele jogou direito. O Maurício não é um cara que vai para 1 contra 1 nunca, e não está indo nunca mesmo. Precisa levar a bola para a esquerda e arriscar um pouco mais. Eu sinto falta desse poder de decisão em alguns atletas. O Alan Patrick tem um toque refinado na bola, sabe jogar de uma maneira diferenciada, é um criador, talvez o melhor 10 do Brasil nesse ponto, mas precisa ser um pouco mais individualista em alguns momentos e um pouco mais corajoso em algumas tomadas de decisões. Então, minha maior crítica nesse 2-1 é quanto à tomada de decisão dos jogadores. Eu vi muitas vezes os jogadores nas pontas recebendo bolas de 1 contra 1 e não arriscando 1 contra 1. E para vencer um bloqueio é o drible. Não adianta ficar tocando para cá, para lá, para cá, para lá, e vai ter os 80% da posse de bola, mas necessita dessa infiltração e dessa coragem. Me parece que o Inter foi um time talvez sem confiança, talvez muito abalado, mas me pareceu que os jogadores não tiveram a coragem necessária para furar o bloqueio do Belgrano e deixou o segundo tempo um jogo meio pacato para o Belgrano, que parece que nem sofreu no segundo tempo. Muito boa a tua análise, Fausto. Eu achei assim, ó, o quanto é importante a gente enxergar. Talvez a torcida colorada esteja, né, insatisfeita, decepcionada, mas com a tua colocação é passível de compreensão e de entender muito claro que o time depende exatamente de uma organização e até psicológica não estava nesse momento, talvez, porque esses jogadores, muitos, inclusive, participaram de salvamentos, estavam ali na lida vivendo essa calamidade, familiares, muitas vezes, nunca se sabe se não tem, mas, enfim, eles foram para um jogo, tiveram falhas, mas não tem como também chegar e dizer que o time precisa ser mudado tudo. Tem que, talvez, exatamente como tu colocou, encarar e ter coragem desses grandes profissionais que estão dentro do time de mudar a tática, de mudar essa tática e ser mais agressivo quando tem a posse de bola. Na verdade, como eu falei, eu acho que tem essa questão da tragédia, tem a questão... Também a gente não pode ser incoerente como imprensa de passar 20 dias defendendo a parada, defendendo que os atletas precisam de tempo, defendendo que eles vão ser atrapalhados por tudo isso e chegar na primeira derrota e dizer, pô, vocês tinham que vencer. Não. Aí é uma incoerência, né? A gente não pode ser assim. Obviamente que eles poderiam ter feito mais, é óbvio, né? É nítido no jogo. Quem tem um pouquinho de manjo de bola, de futebol, no futebol, sabe que eles deveriam ter feito alguma coisa melhor. Faltou realmente as falhas individuais, clamorosas, né? O erro do René e o erro da marcação do Robert Renan com o René são erros que beiram, eu não vou usar um termo meio pejorativo para não ser tão pesado, mas beiram a calamidade no futebol. São erros que não podem acontecer nem em pelada de futebol. Agora, os atletas do Inter, o sistema do Kudê, ele é muito corajoso, né? Um sistema que joga com um homem de meio campo, e é o Fernando, foi esse cara, joga dando muita liberdade para os jogadores terem a tomada de decisão, porque é um modelo que bota 2 atacantes, 3 caras de criação, então esses jogadores têm que explorar as individualidades para fazer isso acontecer. A gente lembra daquele Kudê lá de 2020 e tal, pô, ele fazia milagre com o Patrick e com o Thiago Galhardo, porque eram caras que naquele momento estavam sendo corajosos para ter as tomadas de decisões necessárias.
Nesse jogo, eu senti a falta de coragem dos jogadores do Inter. Agora, tem que ser cobrado? É óbvio que tem. O Inter deixou uma oportunidade de classificação muito importante. O Inter não vai mais ser líder do grupo. O Belgrano é o líder, então o Inter vai para 2 jogos agora atrasados com o Real Tomayapo lá na Bolívia, enfrenta o Delfim em Porto Alegre, precisando vencer os 2 jogos para se classificar e ir para um mata-mata contra um terceiro colocado de Libertadores, que não é nada fácil. Talvez a Sul-Americana tenha adversários tão difíceis quanto a Libertadores. Então, o Inter deixou uma oportunidade gigantesca, mas também não dá para se fazer uma terra arrasada completa. É ruim, é péssimo. Acho que os jogadores têm que ser mais cobrados do que a comissão técnica nesse momento, porque a tomada de decisão é mais dos atletas do que dos treinadores. Eu repito, e isso é qualquer cara que entende um pouquinho de futebol. Ó, tem até um livro aqui do lado, A Bola Não Entra Por Acaso, tá? Qualquer pessoa que entende o mínimo de futebol sabe que a responsabilidade de um treinador é ocasionar as opções para o jogador. A tomada de decisão é do atleta. O modelo é feito para o jogador ter a tomada de decisão. Quem toma a decisão correta ou não é o jogador. Então o jogador tem que ser cobrado e eu sinto e bato na tecla que falta coragem para os jogadores do Internacional em alguns momentos. Muito bem. E dando continuidade, vamos então à vitória gremista. Não deu a vitória colorada, mas deu a vitória gremista. Qual é a tua análise sobre essa vitória? Pega tudo que eu falei do Inter e bota ao contrário no Grêmio. Tá resumido. A coragem que eu tô falando. O Grêmio vence um jogo onde existe as individualidades fazendo o trabalho sujo. O Grêmio jogou como mandante e teve menos posse de bola que uma equipe boliviana. Bom, o Grêmio não foi dominante? Foi dominante, porque o Grêmio tem 20 finalizações contra 9, mas o que se faz mais no Grêmio é potencializar as individualidades. E aí é o mérito do Renato. O Renato, talvez nisso o Kudê não consiga fazer, dar essa tranquilidade para o cara ir para dentro do adversário, ter a coragem de ir pro drible. No Grêmio não se falta isso. O Grêmio vence um jogo com gol do lateral direito, gol do Soteldo, gol do Everton Galdino, pelo amor de Deus, gente. E gol do Gustavinho. Então o Grêmio tem 3 gols de pontas, que são os caras responsáveis por romper as linhas. Então o Grêmio está numa situação tão delicada quanto o Inter na classificação, mas nesse retorno o Grêmio faz a sua obrigação, que é vencer uma equipe boliviana que já estava classificada, não vinha por nada. O Grêmio venceu e convenceu por 4-0, animicamente, alivia demais o ambiente e bota o Grêmio mais, digamos que, corajoso para enfrentar um Huachipato no Chile e depois o Estudiantes em Porto Alegre. A situação do Grêmio também não é boa, tá? O Grêmio está num grupo onde o Grêmio tem 2 jogos para fazer. O Grêmio enfrenta o Huachipato na próxima rodada no Chile. O Huachipato é o segundo colocado com 8 pontos e o Grêmio é terceiro colocado com 6 pontos. Se o Huachipato vencer o Grêmio está eliminado da Copa Libertadores da América. Então, a situação gremista não é fácil, tá? Não é fácil, mas depois de tudo isso, o Grêmio tem chance de ir no Chile e conseguir a vitória. O Huachipato venceu o Estudiantes na Argentina, o resultado que surpreendeu todo mundo, e aí colocou esse grupo nessa situação delicada. O Grêmio vai para o Chile precisando vencer, e se o Grêmio voltar do Chile com empate, o Estudiantes de La Plata chega em Porto Alegre, o Grêmio é obrigado a vencer o Estudiantes para conseguir a classificação, senão está eliminado da Libertadores. O Grêmio, que faz um grande jogo, mesmo assim não salva ainda a condição gremista de classificação, mas animicamente coloca o Grêmio numa situação mais confortável para disputar esses jogos que são tão importantes pela frente. E aí vem aquela pergunta, né, Fausto? A gente já sabe que, nesse sentido, a gente tem que reconhecer que o Renato Gaúcho, ele faz a diferença dentro do Grêmio. Ele é o cara que impõe e que briga pelos seus jogadores e que dá e que eu acho que incentiva a coragem para eles serem arriscados, né? Para tomarem coragem à frente. Ou tu acha que não tem a influência do Renato Gaúcho sobre essa vitória? Tanto quanto a vitória, quanto pela derrota, né? A gente sabe que o Renato Gaúcho não é um treinador que se qualifica muito pela sua questão tática, né?
O Grêmio é um time sempre muito, digamos que, parece pouco treinado quando joga pelo Renato. Mas sempre é um time que parece aquele time de pelada, gosta de ter a bola, gosta de brincar, o jogador tem muita autonomia. Então, quando dá certo, o Renato é um mágico, é um cara que gere bem o vestiário. Mas quando dá errado, a gente bate naquela tecla do, pô, o Renato não tem pulso, o Renato não treina, o Renato não manja da parte tática. Ontem deu certo, o Grêmio venceu e convenceu por 4-0, mas a gente também tem que lembrar que o Grêmio perdeu para o The Strongest por 2-0 na primeira rodada e perdeu para o Huachipato na Arena por 2-0, e isso também é responsabilidade não só do Renato, mas sim dos jogadores, mas com parcela também dele, porque nessas derrotas o Grêmio não teve nem padrão tático, né? Então, o Renato, ele é fantástico para trabalhar no Grêmio, mas a gente sabe também os problemas que o Renato tem. E se o Grêmio não classificar nesse grupo, é fracasso para o Renato também. Uhum. O Grêmio está numa situação delicada, não está bem na competição da Libertadores. O Grêmio está muito mal na Libertadores. O Grêmio está numa situação parecida com a do Inter. É ruim demais isso. Vamos fazer uma fofoquinha aí dos bastidores? Será que rolou alguma proposta de festa do Renato para os seus jogadores? Porque diz que quando ele quer que o time desenvolva, ele diz, vou dar férias, vou dar folga, e a turma vai curtir. Será que algum incentivo dos bastidores? Eu acho isso mais folclórico, né? Eu acho que, na prática, parece que o Renato dá uma aliviada na questão dos treinos. Mas no futebol de hoje, eu acho muito difícil, né? Um time conseguir resultado tendo uma certa liberdade, né? Até porque a qualidade técnica desses jogadores não se sobressai tanto quanto seus adversários. Eu bato na tecla esse ano até que o futebol sul-americano está muito nivelado com o brasileiro. Eu não vejo mais esse predomínio absurdo. Então, agora o Grêmio enfrenta um jogo na outra semana, que é um jogo que pode definir o ano do Grêmio, né? O Inter nunca colocou a Sul-Americana como prioridade, porque é uma competição que no Inter não é a competição importante para o ano, e sim o Campeonato Brasileiro. Agora, devido às circunstâncias da tragédia, nem mais isso. Mas a Libertadores era a obrigação gremista de sonhar. E o Grêmio está numa situação que, se perder o próximo jogo, não tem mais sonho. Então é uma semana importantíssima. Agora, meio de semana não, final de semana a gente tem jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o Renato vai levar o time, porque semana que vem o Grêmio tem compromisso mais importante do ano pela frente. Muito bem. E dando segmento, Fausto, de demais brasileiros na competição sul-americana, como que foi? Bom, a gente teve no dia do Inter, né? Eu vou fazer um giro geral pelos jogos e alguma coisa, se foi bom, eu aviso. No dia do jogo do Inter, a gente teve também o Atlético Mineiro vencendo o Caracas, um jogo que já era óbvio, né? O futebol venezuelano é o pior futebol sul-americano hoje em dia. São times que beiram o amadorismo, né? Eles têm um problema estrutural no país e não conseguem fazer times competitivos por toda a questão econômica. O Botafogo foi à Colômbia e eu esperava um pouquinho mais de empenho do Botafogo para vencer e conseguir a classificação em primeiro lugar. Acabou ficando em segundo e o Júnior Barranquilla foi o melhor time dessa primeira fase no grupo do Botafogo. O Flamengo venceu bem o Milionários por 3-0 e encaminhou sua classificação muito bem, né? Mas em segundo lugar também. E aí eu falo dos brasileiros, né? Quando eu falo que está muito nivelado. Depois eu vou falar um pouquinho, mas eu vou entrar nesse raciocínio já já. O Corinthians venceu o Racing do Uruguai aí pela Sul-Americana num jogo que a gente imaginava. O Bragantino foi enfrentar o Coquimbo Unido no Chile, empatou por 1-1, mas garantiu sua classificação. O Inter foi o grande fracasso em perder o seu jogo, né? Talvez, se não me engano, acho que foi o único brasileiro que perdeu na semana. O Grêmio venceu muito bem o The Strongest. O Fluminense fez esse jogo de 3-2 contra uma equipe peruana, né? E quando que a gente imaginaria um 3-2 numa equipe peruana? Mas o Fluminense é muito bom de ver jogar, né? Como é agradável ver o Fluminense e essas individualidades potencializadas pelo jogo do Diniz. O São Paulo venceu o Tajeres, era um jogo importante para definir a classificação do grupo. Venceu, teve briga, teve polícia. Parece que alguns jogadores argentinos foram detidos depois do jogo por brigas. O Cuiabá foi na Argentina e venceu o Lanús por 1-0. Não conseguiu pegar a primeira colocação na Sul-Americana, mas venceu e dá um ânimo. O Fortaleza venceu o fraquíssimo Sportivo Trinidense em casa por 2-1.
E hoje a gente tem mais alguns jogos, a gente tem a despedida do Endrick pelo Palmeiras às 19 horas contra o São Lourenço. A gente tem o Atlético Paranaense contra o fraquíssimo Sportivo Armeliano. E a gente tem Cruzeiro enfrentando a Universidade Católica do Equador, não a Universidade Católica chilena. Mas só para falar um pouco sobre o que eu estava falando do desnível das equipes brasileiras, o Fluminense conseguiu a classificação em primeiro lugar no seu grupo, num grupo que tinha Colo-Colo, Cerro Porteño e Aliança Lima. O São Paulo conseguiu ontem, graças à vitória no Tajeres, empatar em pontos com o Tajeres, uma equipe boa na Argentina, mas não essa equipe fantástica a ponto disso acontecer. O Grêmio está em terceiro, num grupo que está com o The Strongest em primeiro e o Huachipato em segundo. No grupo do Botafogo, o Botafogo foi segundo colocado, perdendo para o Júnior Barranquilla. O Flamengo, a equipe de maior investimento do futebol sul-americano, não conseguiu ser primeira do grupo, foi o Bolívar da Bolívia. O Palmeiras conseguiu já a classificação em primeiro lugar e o Atlético Mineiro conseguiu a classificação em primeiro lugar. Mas a gente vê um desnível muito pequeno entre as equipes. Inclusive no grupo do Atlético Mineiro, o Atlético vence um Peñarol por 3-2 em casa e perde por 2-0 fora. Se tivéssemos um mata-mata, a equipe uruguaia passava. Então, falo isso porque esse ano não vai ser tão fácil assim para os brasileiros, na minha percepção. Basicamente isso. Muito bem. Bom, mas é isso aí que a gente tem, então vamos, né, tentando compor o que melhor pode acontecer. Fausto, e sobre o Brasileirão no final de semana? O que nós temos? Bom, temos Inter enfrentando o pior time do campeonato, que é o Cuiabá, né? O Cuiabá joga no Mato Grosso, o Inter é o visitante desse jogo, mas pega o pior time do campeonato, time que não venceu nenhum jogo e não fez gol em nenhum jogo. Tem 4 jogos e 4 derrotas o Cuiabá. E o Grêmio enfrenta no domingo, o Inter joga no sábado, o Grêmio enfrenta... No domingo não, na segunda-feira o Grêmio? Espera aí que me escapou aqui. Não, o Grêmio... o Grêmio joga no sábado também. Grêmio e Bragantino. O Grêmio enfrenta o Bragantino e o jogo vai ser no Couto Pereira também, em Curitiba. 2 jogos diferentes, né? O Bragantino é bom time, o Grêmio enfrenta uma boa equipe e o Inter enfrenta a pior equipe da competição. Agora, vamos ver como é que vai ser essa questão anímica, né? Questão anímica, questão física, questão de todo o desenvolvimento dos jogadores. Essa é a competição que o Inter não pode mais tropeçar, tem que começar a pontuar, independentemente dos seus problemas. Já o Grêmio, por ser do Renato, a gente sabe que nesse jogo do Bragantino pode ter um joguinho menos decisivo por parte gremista e mais um deixa rolar e tal. Vamos pensar no jogo do Huachipato no resto da semana. E de resto, tem os outros jogos do campeonato. O Juventude volta também à competição, enfrenta um Fluminense no Maracanã. E esse é o cenário dos gaúchos nesse final de semana. Muito bem. Bom, então temos aí um cenário, as informações sobre o mundo do futebol, com o nosso comentarista Fausto Grezana, comentarista de esportes, e a gente está cada vez mais ampliando o esporte, Fausto, porque o esporte salva vidas e a gente tem que trazer essa mensagem para o nosso jovem, para o nosso telespectador, que é família, e tem que aí, né, motivar o seu jovem à atividade física. Tem que entender que as telinhas, elas são legais para assistir num horário certo, né? Assista o seu conteúdo, mas vá para a rua fazer a sua atividade. O corpo precisa, né? E a mente agradece. Bom, meu querido comentarista... Não, sábado tem um jogo que eu esqueci de falar, né? Que é o jogo mais importante, digamos que do futebol mundial, assim, né? De competições de clubes. Que é o Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentando pela final da Liga dos Campeões, né? O jogo que está marcado para as 16 horas é em Wembley, né? Tu vê que incrível, eu não tinha visto. A final vai ser em Wembley, é o palco mais antigo dos estádios e tudo mais, tem toda a sua história na Inglaterra. Vamos ter esse grande jogo entre Borussia Dortmund e Real Madrid. O favoritismo é do Real Madrid, mas o Borussia Dortmund pode fazer história, né, em conseguir esse título na despedida do Marco Reus, que talvez seja um dos maiores ídolos do clube nessa história moderna. Destaque para ver os brasileiros em campo, né? Provavelmente veremos Vinícius Júnior e Rodrigo e também o Éder Militão. Vamos fazer a torcida pelos brasileiros pelo Real Madrid ou a torcida pelo surpreendente, a torcida pelo azarão Borussia Dortmund nessa final que tem tudo para ser
realmente uma final histórica. E uma final histórica num dia muito especial, né? Então, essa final caiu no dia da grande dádiva divina do aniversário do nosso comentarista. É verdade. Então... o dia do aniversário tem esse grande jogo. E também tem o Inter, né? Vamos ver se o Inter dá um presente no aniversário, né? Boa, então faz o Ultimamente a pedido, gente não conta com isso, né? Mas faz o teu Não, já pedido. fiz, né? Mas não conta, não dá para contar muito com esse pedido, né? Porque é mais fácil dar dor de cabeça do que dar alegria o Inter hoje em dia. Então... Não, vamos positividade. O aniversário, um momento de celebração, de festa. O nosso comentarista de esportes, que completa mais um aninho de vida, é a nossa alegria, a nossa motivação, é o nosso jovem aí no esporte, sendo exemplo, sendo conhecimento também para o nosso telespectador aqui, que estará aí comemorando mais um aninho de vida e com todos esses jogos, hein? Todos esses jogos importantes no teu dia. Jogo. Eu acho que vai dar bom, hein? Vamos ver, vou fazer um bolão, né? Vai que eu sou coroado aí, né? Vai que o Inter ganha, que o Grêmio perde, que o Borussia ganha. Então, Vamos olha torcer. que tu tá com a sorte. Foi muitos jogos no teu dia. O básico de todo final de semana, mas vamos lá. E provavelmente vamos estar juntos aí assistindo esse jogo, né? E brindando. Eu das 4 horas dessa final da Champions eu não consigo assistir, infelizmente. Tem que ver o reprise depois. Eu tenho um jogo às 4 horas aqui. Mas vamos torcer que dê certo. Mas eu vou estar na torcida desse jogo, se Deus com quiser. Certeza. Então, meu filho amado, meu Fausto, meu presente divino, hoje é um momento de festa, hoje é um momento de consagração, é o dia que marca, né, que registra Corpus Christi. Corpus Christi é o corpo e o sangue de Deus presentes. Então, uma data muito importante. E sábado nós temos a data do teu nascimento, que para mim é a data mais importante na história da minha vida. Muito obrigado pela tua participação aqui, sempre irradiando, porque a GTV ela tem esse propósito, conectar família, união, ela ser um produto, não somente um produto que vislumbra um futuro comercialmente, mas sim um produto que seja uma missão, né? Uma mensagem para os futuros, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os próximos que vão vir por aí, que a gente possa deixar esse exemplo para aqueles que estão vindo. Então, nós somos aqui uma grande família, né? Com certeza, e está aumentando, né? Tem uma especialidade em outras áreas, o pessoal chegando. É bom porque a gente traz mais qualidade em alguns comentários também. Às vezes a gente não consegue abranger tanta parte, né? Hoje a gente viu ali a questão do MMA, e isso é muito importante. Eu ali, o Ernst, acho que a gente fica mais voltado ao futebol, porque querendo ou não, exige muito, né? Eu, particularmente, gosto de assistir muito jogo, até para poder comentar da melhor maneira possível. Assisto muito futebol. Tô vendo umas ligas completamente aleatórias para realmente ter um desempenho ainda melhor como comentarista, mas quanto mais gente trazendo com propriedade assuntos de outros esportes, melhor. E assim a gente vai elevando o nível do programa sempre para mais. É isso aí. Então, um beijo grande, deixa a tua mensagem aí, que semana que vem estamos juntos aqui ao vivo na terça-feira, trazendo mais conteúdo de esportes. Vamos desejar um bom resto de quinta-feira a todos, né? Um bom final de dia. Nos vemos aí na terça-feira. Eu já um pouquinho mais velho também, comemorando. Agradeço também todos os elogios e todas as considerações. E nos vemos terça aí para comentar, se Deus quiser, uma vitória colorada e um pouco de ânimo para essa torcida que merece depois de tanto sofrimento nesses últimos dias. Bom, nós vamos para um breve comercial. Não saia da telinha que nós temos muito conteúdo aqui na nossa programação. Beijo grande, Fausto. Beijo, tchau, tchau. A Soul TV lança o canal 02 Desaparecidos RS em solidariedade às vítimas da tragédia Equipar no Rio Grande do Sul, unindo esforços dos canais do Sul e também de instituições de localização dos desaparecidos. Estamos todos unidos nessa missão e você pode enviar uma foto do desaparecido além de preencher o formulário através do WhatsApp
11 9 3449 3544. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo do setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Estamos de volta dos comerciais e vocês acabaram de conhecer a Ótica Débora Ribeiro, que fica no coração do bairro Santana, gente, na Rua Santana 1069. E hoje, para quem me acompanha, sabe que eu adoro novas armações, adoro óculos, é um acessório que já faz parte, né, de uma necessidade do meu dia a dia. Não é nem só opção, é uma necessidade. Eu preciso usar óculos para perto, para enxergar perto. E nada melhor do que estar acompanhando a imagem do que eu quero transmitir. Através da consultoria da visagista Débora Ribeiro, chegamos nesta armação que eu estou apaixonada. E esse é uma nova peça lá da Ótica Débora Ribeiro, onde você encontra marcas renomadas e muita variedade de armações. E, gente, eu já estou apaixonada por várias outras, né? Quem me conhece sabe. Inclusive, o meu look de hoje acompanha essa armação glamurosa, porque a armação, ela se torna um acessório que acompanha o seu look. Você precisa ter harmonia. Então, vamos agora para as dicas AG da semana com Débora Ribeiro, visagista. Tudo esse conteúdo para ajudar você a entender melhor a como transmitir a sua mensagem. Vamos lá. Vamos às dicas da AG com Débora Ribeiro, sua visagista ótica. Onde devem ficar as sobrancelhas no óculos? Gente, as sobrancelhas, elas podem ficar visíveis por cima dos óculos, ou elas podem ficar sobrepostas no óculos. Não tem problema. O que você deve ter cuidado ao escolher os seus óculos é que as suas sobrancelhas, elas não podem aparecer por dentro da lente. Isso aqui acaba dando
uma ilusão de ótica de 2 sobrancelhas. Então, gente, tenha bastante cuidado ao escolher seus óculos. Sobrancelha por cima ou, no máximo, sobrepondo as sobrancelhas. Essas foram hoje as dicas da AG. Continuem comigo que semana que vem tem mais. Bom, tivemos aí mais uma dica importante para a gente ter o cuidado, porque o óculos não é só a gente se encantar pelo designer, pela cor, mas é muito importante entender se ele se encaixa na mensagem que você quer transmitir e conhecer um pouquinho também sobre esses detalhes que são fundamentais. Então, a gente acabou de saber sobre a questão das sobrancelhas com a nossa visagista Débora Ribeiro. Agora nós vamos ao 9º episódio da De Orlinda Viborosa para enriquecer os corações e divertir o nosso telespectador nesta quinta-feira, Corpus Christi. Ai, tem uma louça gigantesca, ela me olhando e eu olhando pra ela. Ai, meu Deus, eu vou ter que encarar, né? Mas, pra eu lavar uma louça assim, né? No dia de hoje eu vou ter que tirar as pulseiras, vou me preparar psicologicamente e vou pedir uma música. Isso, eu vou pedir uma música pra rádio, vou mandar um áudio. É da Rádio 141? Olha só, eu queria pedir uma música da minha ídola, Master Blaster, Rita Lee Jones. Será que vocês podem tocar On The Rock pra mim? Porque olha só, vou lavar uma louça gigantesca, vou fazer aquela faxina e queria começar ouvindo Rita Lee. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o Linkin Park, aqui é Marcos Rafael Matheus junto com você. Logo depois vai ter o pedido de Orlinda Viborosa, pedindo aqui Rita Lee Jones. É, só aqui, 141, Rádio AGTV. Agora eu vou assolar! Canal 141 AGTV, de Orlinda Viborosa. Olha aqui, a minha guitarra. Vai! Gente, a de Orlinda, ela é sensacional. Ela é radiante, ela conquista, olha, ela até diverte, ela traz a gente lembrar dessa coisa gostosa de pedir uma música, para lavar uma louça, para se empolgar. A música é vida, ela inspira. Então, de Orlinda, parabéns, é isso aí, vamos pedir música na Rádio AGTV. Essa é genial, quem sabe daqui a pouco surge até a própria Rádio AGTV, não está fora de cogitação. Olha só, que bacana. Então, gente, agora nós vamos para o clima-tempo para você se prevenir e saber o que vem por aí nesse clima tão surpreso que tem nos surpreendido, né? Então, vamos ao clima-tempo. Aqui nós temos Porto Alegre com 16 graus nesta quinta-feira, 17 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 18 Bagé,
podemos observar pelo mapa que nós temos todo o estado do Rio Grande do Sul com sol, com clima seco, graças a Deus, a chuva nos deu uma trégua. Vamos aqui para o estado de Santa Catarina, 22 graus em Florianópolis, 17 em Chapecó, 15 em Lages, também clima seco, todo o estado com muito sol e, graças a Deus, com a temperatura mantendo, né, para que não haja aquela brusca mudança do clima que daí sim pode gerar a nossa inesperada chuva. Nós temos aqui estado do Paraná também, Curitiba com 16 graus de temperatura, Londrina 20 graus, 18 Cascavel e seguindo também estado do Paraná livre de chuva com muito sol, todo o sul do Brasil nesta quinta-feira com muito sol. Vamos ver amanhã, na sexta-feira, o que nos espera. 15 graus em Porto Alegre, 19 em Santo Ângelo, 17 em Uruguaiana, 15 em Bagé. Seguimos com um mapa livre de possibilidade de chuva, seco, com muito sol e mantendo a temperatura estável na temperatura dos 15, 20 graus nessa movimentação dentro do estado. Nós temos aqui Santa Catarina com 21 graus em Florianópolis, 16 em Chapecó, 13 em Lages, seguindo com clima seco, firme, também no estado de Santa Catarina, mantendo essa temperatura um pouco mais baixa, que eu acredito que dê essa estabilidade no clima de manter esse sol. Estado do Paraná, temos 15 graus em Curitiba, 18 em Londrina, 17 em Cascavel, também acompanhando esse clima seco, sol aberto em todo o estado do Paraná e também com temperaturas, né, mais baixas, mantendo essa estabilidade no ar. Vamos para o sábado. Sábado, nós já temos um aumento na temperatura, Porto Alegre com 19 graus de temperatura, 20 graus em Santo Ângelo, 20 em Uruguaiana e 19 em Bagé. Já observamos no mapa do estado do Rio Grande do Sul que seguimos com muito sol, tempo firme, só que esse aumento na temperatura pode começar a gerar essa questão da umidade de temperatura, inclusive de formação, né? Que a gente pode ver aqui uma formação de chuva vindo lá do Uruguai. Vamos ver, então, Santa Catarina no sábado, 20 graus em Florianópolis, 18 em Chapecó, 14 em Lages, um pouco também eleva um pouquinho a temperatura, mas mantém o clima seco, né? O clima seco, firme em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, a temperatura em Florianópolis tem uma queda, né? A gente viu que ele estava em 20, 21 e chega no sábado com 20 graus de temperatura. Estado do Paraná, nós temos 18 graus em Curitiba, 20 em Londrina, 19 em Cascavel, seguindo o mesmo clima seco, tempo firme, muito sol. Vamos no domingo ver o que nos espera. No domingo, já nós temos uma elevada na temperatura em Porto Alegre. Temos 23 graus em Porto Alegre, 23 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 21 Bagé. A gente pode observar uma uniformidade na temperatura em todo o estado. Então, nós temos aqui um tempo firme, seco, de muito sol, ajuda essa vazão e a redução dos níveis dos rios, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente já pode observar que tem uma massa se formando vindo ali da região do Uruguai, que tem possibilidade de passar aqui na região, mas a gente vê depois. Vamos olhar aqui, Santa Catarina no domingo, nós temos 24 graus em Florianópolis, 21 em Chapecó, 18 Lages, também temos um aumento na temperatura em Santa Catarina, mas seguindo o clima seco, sol em todo o estado, não temos perspectiva de chuva. Seguimos para o estado do Paraná, 20 graus em Curitiba, 22 Londrina, 21 Cascavel, também tempo firme, tempo seco, sol, e a gente pode observar que esse aumento, ele atinge esse aumento da temperatura em todo o sul do Brasil, né? Passando por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse aumento, ele aumenta essa graduação na temperatura em toda a região sul do Brasil. Vamos ver na movimentação aqui no Rio Grande do Sul dessa nuvem que passa aqui pela região do Uruguai, se ela chega a se direcionar aqui para o nosso estado. A gente pode ver pela movimentação que ela pode chegar assim, ó, pegando aqui a divisão entre a divisão do Rio Grande do Sul e Uruguai, que ela vai atingir toda a fronteira, né? A gente pode observar. Mas ela não chega a atingir Porto Alegre. Então, vai existir essa movimentação de massa, mas ela se desloca mais direcionada
para o Oceano Atlântico, ela atinge a divisão ali toda da fronteira Brasil com Uruguai, né, Rio Grande do Sul com Uruguai, mas ela não é uma intensidade de chuva que vá se perpetuar e estacionar aqui na nossa região. E provavelmente pode ser muito se dando por esse aumento na temperatura. A gente vê que depois vamos ter mudança, alguma coisa para a semana que vem. Mas tudo isso a gente vê na semana que vem para o nosso telespectador. Então, aqui nós temos a informação do clima-tempo até domingo para você aproveitar. Tem clima de sol, de alegria, de energia, novidades aqui na GTV. Então, é o momento de você curtir com a família nesse feriado tão importante, que é o feriado do mistério do corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi. E deixamos aqui uma mensagem. Ajude, incentive o seu filho ao esporte. O esporte para as meninas, para os meninos, para quem quiser. O esporte, ele alimenta a alma, ele alimenta o corpo, ele é muito importante. A idade é crucial para a atividade física. Então, um jovem, ele precisa estar gastando a sua energia no esporte, na atividade física. Então, deixamos essa mensagem para o nosso telespectador. Acompanhe semana que vem. Teremos já as informações no AG Esportes com Pelé MMA, com Jéssica. Então, na quinta-feira já teremos as informações de tudo que está acontecendo no mundo do MMA, no esporte. E também seguimos com os nossos comentaristas e muito clima-tempo, muita diversão com a Diorlinda Viborosa e as dicas da nossa visagista Débora Ribeiro. Um beijo grande, um bom final de semana e até terça-feira que vem ao vivo com você. Beijo!